Olha, neste final de semana tem um evento especial em Blumenau que vai tratar da resistência bacteriana. Aliás, é um assunto muito comentado em todo o mundo, principalmente depois de tudo que a gente passou na pandemia. E agora vem a Blumenau, a reportagem aqui no ar da Cláudia Plett. O segundo workshop catarinense de resistência bacteriana acontece nesse final de semana aqui em Blumenau. Esse é um assunto bastante importante, já que alguns pesquisadores consideram a resistência bacteriana já um problema de saúde pública. Por isso que a gente está aqui ao lado do Marco Antônio, ele que é farmacêutico, microbiologista e vai contar para a gente um pouquinho sobre esse assunto, né, Marco? Quando a gente fala em resistência bacteriana, a gente está falando de uma bactéria que se tornou resistente aos medicamentos, aos antibióticos, né? Correto. Hoje, se você pensar em resistência bacteriana, alguns autores já chamam de uma pandemia silenciosa. Isso não é um assunto brasileiro, isso é mundial. Então, a resistência bacteriana é quando nós usamos o antibiótico de maneira incorreta e a bactéria coloca mecanismos de resistência para combater esse antibiótico. E isso está aumentando a cada década. A Organização Mundial de Saúde tem um número que é um pouco assustador. São 10 milhões de óbitos até 2050 se nada for feito. Olha, é por isso que os profissionais da saúde agora se reúnem, então, para tentar discutir sobre esse assunto, né, Marco? E depois da pandemia, a gente observou também aí um aumento, né, dessa resistência bacteriana ou de falar sobre esse assunto? Nós usamos muito antibiótico na pandemia. É um pouco contraditório porque você tem uma pandemia viral e você usou antibiótico, mas nós usamos muito antibiótico. E o que nós estamos observando na comunidade é um aumento de resistência na comunidade, não dentro dos hospitais. Os hospitais são um reflexo da comunidade. Então, no meu laboratório, nós notamos um aumento de resistência ambulatorial. Eu conversei com meus pares de Blumenau e de outras cidades e acontece a mesma coisa, há um aumento de resistência bacteriana em bactérias simples, aquela da infecção urinária. Então, isso é um problema que nós temos que tirar da classe médica, tirar da área da saúde e levar para a comunidade. Antibiótico é sério e ele pode fazer falta. Marco, nesse final de semana o evento traz aqui então para Blumenau alguns palestrantes e é aberto para todo mundo que tem interesse nesse assunto. O que esperar desse evento no sábado? Explica para o pessoal. Nós esperamos encontrar pessoas interessadas em resistência bacteriana. Esse é um evento aberto, desde aquela cuidadora, aquele enfermeiro de casa asilar, médicos, veterinários, odontólogos, pessoas que cuidam de idosos, pessoas que cuidam de criança, que têm a obrigação de ver o horário do antibiótico. Isso é muito importante. Então, venha para cá, nós vamos ter o Dr. Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, palestrante nacional e internacional, e ele vai falar exatamente o aspecto, o impacto da Covid na resistência bacteriana. Nós vamos ter o Dr. Amaury Miele, infectologista de Blumenau, que vai falar um assunto muito delicado, antibiótico em pacientes com paliativos. Nós vamos ter a doutora Mara, de Florianópolis, que é coordenadora da microbiologia do Hospital Universitário, doutor Alessandro, professor da FURB, consultor em microbiologia. Então, nós vamos ter pessoas da área, da linha de frente, conversando sobre resistência bacteriana. A inscrição está no Simpla, no site do Simpla, é só entrar no Simpla, está todas as informações. Se quiserem conversar por WhatsApp, nosso WhatsApp é 988212674. Nós vamos dar qualquer tipo de informação. O que nós queremos é divulgar o problema que nós vamos ter. Se nós não mexermos, não mudarmos a maneira de usar antibiótico, nós vamos ter a falta desse antibiótico. Obrigada, Marco, pelas tuas informações. Olha, convite feito para quem se interessa pela área da saúde ou para quem já atua. É só entrar em contato, então, e participar desse evento que acontece nesse sábado aqui em Blumenau. Voltamos ao estúdio.